A maior vitória que o homem pode alcançar é vencer a si mesmo. Santo Inácio de Loyola. Minha saudação especial ao nosso pároco, Padre João Erickson, que com coração acolhedor me dá a oportunidade aqui de pregar na festa de Santo Inácio de Loyola. E sendo mais novo, eu faço das palavras do profeta Samuel as minhas. Eu não sei nem falar, sou apenas uma criança, mas vencei a resposta de Deus. Minha saudação também ao nosso vigário, Padre Marconi, a quem tenho muita estima também, ao nosso pároco emérito, nosso jesuíta mor, Padre Agostinho, aos diáconos permanentes, Rogério, Gessé, como também todos os noiteiros, o grupo de escoteiro, São Sebastião, como também os coroinhas e os catequistas, que também eu tenho muita estima. Fui catequista dessa paróquia, aprendi muito, levo amigos e muitos ensinamentos. Meus irmãos, povo de Deus, é festa de Santo Inácio de Loyola. Desde o ano passado eu já falava algo muito importante aqui. Não sei se vocês se recordam. Estamos vivendo um ano inaciano. Desde o ano passado até o dia 31 de julho deste ano de 2022 é um ano inaciano. E por que esse ano inaciano? Porque estamos comemorando os 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola, 1521, naquela batalha em Pamplona, e também os 400 anos da canonização de Santo Inácio e de São Francisco Xavier. Quando Jesus, nosso Senhor, anda fazendo prodígios, anunciando o reino, Jesus pergunta aos seus apóstolos: o que dizem os homens que eu sou? E aí tem inúmeras respostas. Santo Inácio, quem é Santo Inácio para nós? Falam muito de Santo Inácio, que era um general, que era um soldado do Papa. Os professores de história falam muito da contra-reforma, combatia a revolta protestante. Fala-se muito de Santo Inácio, mas quem de fato é Santo Inácio? Eu respondo: um pecador que não desistiu e que Deus agiu de muita misericórdia. A nossa reflexão desta noite é a seguinte: todos concordam que um homem mau, um homem perverso, pode fazer muitos males para a sociedade. Cito aqui nomes conhecidos como Hitler, Stalin, Mussolini e companhia limitada. Atualmente, o Vladimir Putin, a guerra que nós estamos vivenciando, acompanhando lá na Ucrânia, homens perversos fizeram e fazem muito mal ao mundo e à sociedade. Mas a nossa reflexão não é essa. A nossa reflexão é o contrário. Se o homem mau, um homem perverso, causa tanto impacto, faz tanta maldade na sociedade, muito mais um homem santo edifica a sociedade e povoa o céu. E é isso que fez Santo Inácio, é isso que nós vamos meditar hoje, a conversão de Santo Inácio e os impactos, muito mais do que aquela bomba, as bombas nucleares, as bombas que destroem a guerra, é o bombardeio que Deus fez no coração de Santo Inácio e que Deus quer fazer no coração de cada um de nós. Quem era Santo Inácio? Um fidalgo, um nobre, um cavaleiro, um homem que buscava a sua própria glória, um homem que cortejava as princesas, um homem que sonhava grande, mas não tão grande como ele acordou depois. E nessa batalha em Pamplona, uma perna feriu, uns estilhaços de parede feriu uma perna e uma bala de canhão outra perna. Vejamos. Aparentemente uma desgraça, um fracasso para um soldado, um fracasso, mas como dizia Santo Agostinho, Deus não permite o mal, se desse mal não pudesse tirar um bem maior. Meus irmãos, Deus se utiliza de muitas coisas, e o primeiro questionamento que eu vos faço: qual é a bomba que Deus está utilizando em sua vida para a sua conversão, para a sua caminhada rumo à santidade? Essa bomba muitas vezes é dolorosa, pode ser uma doença, um diagnóstico, um aperto na família, uma situação financeira, uma demissão, uma perseguição, uma traição. Deus pode se utilizar disso para a nossa conversão. Mas também não é só coisa ruim. Deus se utiliza também
as balas de canhões muitas vezes é o nosso pai, é a nossa mãe, são os nossos tios, padrinhos, que nós muitas vezes não escutamos, não damos ouvidos, mas Deus se utiliza dessas doces balas de canhões para que nossa vida seja edificada, que nós possamos trilhar também um caminho de conversão. E quando Santo Inácio está doente, lê a vida dos santos, a vida de Cristo, e se depara com aquilo, ele diz: eu quero ser como eles. E Santo Inácio empreende a maior batalha da sua vida, frase que eu dizia no início, o de vencer a si mesmo. Esta é a maior batalha que nós travamos. E Santo Inácio foi com coragem, com o coração penitente. A sua perna foi gravíssima. No ano de 2019, lá no seminário, na educação física, eu quebrei esse dedo jogando bola. Quando eu quebrei, imobilizei, e depois de 15 dias, quando batei no raio-x, o que aconteceu? O osso cria um calo, que é natural da recuperação, e entortou. O que é que foi preciso fazer? Ir para a mesa de cirurgia, o médico quebrar o dedo, colocar no lugar, botar 3 ferros para assim se recuperar. O que aconteceu com a perna de Santo Inácio é isso, mas em escala muito maior, porque era uma perna, ele quebrou a perna, e aí recuperou, e quando se recuperou, estava manco, estava capenga, como a gente chama. E ele não queria isso, um jovem, um nobre, um cavaleiro, se tornar capenga. Então ele pede com muita coragem, como um guerreiro, como um homem realmente de muita força, que os médicos quebrassem a perna dele, recolocassem no local. Depois ele ficou menor, ele mandou estirar e sofreu muitas dores por conta de sua própria glória, porque não queria deixar de ser esse cavaleiro. Mas aí no seu processo de conversão, nas leituras espirituais, Santo Inácio se desprende do mundo, se desprende de sua glória, se desprende de suas vaidades e parte. Ele quer ir à Terra Santa, ele quer se redimir, e aí ele deixa todo o seu tesouro para trás, vive o Evangelho. Lá na igreja de Nossa Senhora de Montserrat, ele deixa ali a sua espada, ele pega suas vestes pomposas e entrega ao mendigo, se veste como um mendigo, sai aí descalço, fazendo penitências. Santo Inácio de Loyola se tornou um homem radical. Hoje em dia a palavra radical é muito pejorativa, dizem: fulaninho é radical, só vive na missa, só vive rezando texto, só vive em reunião de pastoral, nisso, naquilo, chama a gente de radical. Mas nós não somos radicais não. Radical é Santo Inácio de Loyola, que fazia jejuns tão grandes que quase que morre, problemas no estômago, penitências pesadas, até exageradas. Santo Inácio de Loyola fazia. Santo Inácio era radical, São Francisco de Assis era radical, São Padre Pio era radical, os santos eram radicais. Mas que radicalidade é essa? É a radicalidade de viver o Evangelho, de anunciar a boa nova, de ser desprendido, de caminhar aqui na terra com os pés no chão, mas com os olhos voltados para o céu. E foi isso que Santo Inácio fez. E aí depois foi estudar, aprender o latim, outra humilhação. Um homem já com seus 33 anos, estudar com crianças, aprender, recomeçar do zero. Mas ele soube se humilhar, soube se fazer pequeno, teve dificuldades, sofreu perseguições, foi preso. Santo Inácio foi preso, foi parar até na Inquisição, por causa dos seus escritos, os exercícios espirituais. E Santo Inácio nunca se revoltou contra a igreja. Vivemos um tempo onde as pessoas se revoltam contra a igreja, se revoltam contra o Papa, contra os bispos, os padres, mas Santo Inácio, mesmo sendo perseguido, nunca se revoltou contra a igreja. Entregava aqueles que perseguiam os seus exercícios espirituais, e os cardeais, bispos, quando liam, se encantavam, trilhavam também um caminho de conversão, e dizia Santo Inácio que aquilo realmente é um tesouro para a vida espiritual. E Santo Inácio, esperto, pediu uma carta de recomendação. Foi muito perseguido, e aí ele vai, fundou a Companhia de Jesus, e o Papa Paulo III, com a bula Rediminis Militantes Ecclesiae, ao serviço, ao governo da igreja militante. Ele que no dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Assunção, com seus companheiros ainda pequeninos, poucos, vai lá fazer esses votos a Nossa Senhora, a Deus, prometendo também ir à Terra Santa, converter os mouros, os muçulmanos, aqueles que odiavam os cristãos, ou seja, tinha também o desejo de enfrentar o martírio se fosse necessário. E Santo Inácio de Loyola também fez um outro voto: se não conseguisse ir à Terra Santa, se colocaria nas mãos do Papa, a serviço do Papa. E foi isto que aconteceu, porque estava tendo guerra na Terra Santa e eles não conseguiram entrar, e aí se colocaram, foram a Roma, e assim
Santo Inácio de Loyola foi transformando o mundo, transformando a sociedade. Foi sendo realmente sal da terra e luz do mundo. E Santo Inácio de Loyola, sendo penitente, não queria mais luxo, riquezas. Ele dormia em hospitais, cuidava dos pobres. Que coisa linda! Algo que me encantou certa vez lendo sobre Santo Inácio de Loyola foi quando ele deixou seus companheiros e foi cuidar das famílias deles, para dar uma explicação, para se desfazer dos bens, das heranças. E quando ele volta lá a Loyola, prepararam um grande cortejo para ele entrar, mas ele não quis entrar, entrou por outra estrada. E quando ele chegou perto do caixão de Loyola, quando foram receber, ele disse: não, esta não é minha casa é nos hospitais, com os doentes, com os pobres. Eu vou para o hospital de Madalena. Que coisa bela, que desprendimento de Santo Inácio, que exemplo, que testemunho. E assim Santo Inácio foi, repito, transformando o mundo e a sociedade. Nas leituras de hoje, muito propícias para esta festa de Santo Inácio, muito propícia, o povo de Deus que adulterava, que oferecia incenso a Baal, cultuava outros deuses, tempos difíceis, e Deus disse que a casa dele teria por acaso virado covil, caverna de ladrões, o povo antigo de Deus. E na leitura também, continuando no Evangelho, o joio e o trigo. Nosso Senhor Jesus Cristo não fala difícil, não é difícil entender o Evangelho, não é difícil compreender, não é difícil viver. Nosso Senhor não fala como o Aristóteles, o Platão, ou Nietzsche, Schopenhauer, não. Nosso Senhor fala simples, fala aos pequenos, fala ao homem do campo. Por isso que fala de joio, de trigo, de semente. E assim falando, ele diz algo belo, algo belo. O joio e o trigo andam juntos. E por que não ceifar, tirar logo o joio? Por que não? Jesus disse: no dia do Senhor, na parousia, aí sim, no juízo final, irá separar joio do trigo. E nós caminhamos com o joio. Mas por que Deus não tira logo? Sabe por quê? Porque Deus tem um coração misericordioso, e como diz a palavra, Ele não quer a morte do pecador, mas que ele volte e tenha vida. Deus espera a nossa emenda. Deus, como Pai das misericórdias, espera a nossa volta. E foi assim que aconteceu na vida de Santo Inácio de Loyola. 31 anos para realmente ter essa grande conversão. Deus agiu em misericórdia com Santo Inácio e quer agir com cada um de nós. Com cada um de nós, todos, Deus nos ama. E então, o que é que acontece? Qual é o segredo que está por trás disso? Santo Inácio, e ao longo da história da igreja, sempre caminhou junto o joio e o trigo. O tempo de Santo Inácio foi um tempo turbulento, tempo de guerras. A Espanha, onde ele nasceu, era marcada de tomadas e retomadas de terra, os muçulmanos, tudo aquilo que vivenciavam naquela época, bem conturbada, a revolta protestante, Lutero, Calvino, tudo isso, as grandes navegações, as caravelas, o novo mundo, era um tempo conturbado. No clero também não era fácil, mas Santo Inácio soube ser sal da terra e luz do mundo. Santo Inácio soube viver como nosso Senhor o pediu, soube se colocar a serviço do Papa. E aí, quais são os efeitos da conversão de Santo Inácio no mundo até hoje? Cito poucas coisas. Primeiro, já falei os exercícios espirituais, grandes santos, papas, Pio XII, Leão XIII, João Paulo II, São Paulo VI, o próprio Papa Francisco, não era possível que ele não recomendasse, ele sendo jesuíta. Os papas sempre recomendaram os exercícios espirituais, e tantos santos também trilharam o caminho espiritual com isto. Santo Inácio, que quando morreu tinha muitas províncias de evangelização. O que não dizer do grande missionário São Francisco Xavier? O que não dizer de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil? Escreveu a primeira gramática no tupi, ensinou latim, português, espanhol, educou, catequizou, deu dignidade. Muitas vezes falam, hoje em dia, o índio é muito politizado, politizam muito a figura do índio. De fato, sofreu exploração, morreram, mas a igreja nunca oprimiu os índios. A igreja, pelo contrário, deu àquele povo aquilo que São Paulo fez, o apóstolo dos gentios, e no mundo inteiro anunciar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o apóstolo do Brasil fez isso, São José de Anchieta, nesta terra que nos perigos
ainda chegou, era seminarista ainda, era um jovem jesuíta, um grande santo da castidade, escreveu na areia o poema da Santíssima Virgem Maria, deu o batismo aos índios, os sacramentos, educou, deu dignidade. É isso que a igreja faz. Povos que tinham sua fé, mas no paganismo, muitos índios, não todos, ainda viviam a prática do canibalismo, ofereciam crianças. Isso é uma coisa inadmissível no tempo de hoje, mas foram os jesuítas que evangelizaram, que não temeram os perigos do mar, da nudez, das perseguições, mas foram capazes de até derramar o sangue, como eu disse, por amor a cada um de nós, por amor à igreja. Meus irmãos, a vida de Santo Inácio de Loyola para nós é um farol, um farol. Vivemos tempos difíceis, vivemos crises globais, sociais, econômicas, eclesiais, crise na igreja, não só do clero, também do clero, contra testemunhos, mas também de leigos, se revoltam contra o Papa, já disse, se revoltam contra a doutrina, se revoltam contra muitas coisas. Muitos que se dizem católicos e de católicos já não tem mais nada, porque se volta. Santo Inácio, quando foi perseguido, não se revoltou contra a igreja, não fez revolta, doou sua vida, se entregou. E nos tempos difíceis, desde os primeiros séculos até os dias de hoje, em momentos de crise, Deus suscita grandes santos. Deus suscita grandes santos. Nos primeiros séculos, os grandes mártires, depois os padres da igreja, na escolástica, vai suscitando santos para cada tempo. Na Espanha, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, na França, Teresinha, do Menino Jesus, grandes santos, Santo Inácio de Loyola. Nós vivemos tempos de crise, repito, mas Deus não abandona a barca da Santa Igreja. Deus não nos abandona. Deus está conosco, Ele prometeu. E de onde vai surgir os grandes santos do tempo de hoje? É em Lisieux, ela na Espanha, na Itália, em Roma? Resposta: pode ser que sim, mas eu prefiro outra resposta. Os grandes santos estão surgindo aqui no Brasil, Natal, na Cidade da Esperança, nesses bancos, é onde Deus chama os grandes santos. Ser um grande santo não é fazer coisas extraordinárias, mas é realmente viver o Evangelho. Você pode ser santo sendo pai de família, sendo mãe de família, sendo leigo, sendo solteiro, sendo padre, sendo religioso, religiosa. Deus chama todos nós batizados à santidade, e nós somos a resposta para os tempos de hoje, para sermos diferença aonde nós convivemos. Deus espera, meus irmãos, a nossa adesão ao Evangelho. Deus espera a nossa conversão. Deus espera. O tema da festa, em tudo amar e servir. Que esse tema não seja da boca para fora. A gente sabe decorar e dizer em tudo amar e servir. Será que a gente em tudo ama e serve de verdade? Ou será que realmente é da boca para fora? Em tudo amar e servir não é querer aparecer na pastoral, não é querer aparecer na igreja, não é querer aparecer no meio dos outros, querer ser mais santo que os outros, não. Em tudo amar e servir é realmente não falar muito, mas viver. Santo Inácio, nosso tema passado, a fé consiste mais em obra do que palavras. Não adianta de nada eu falar que amo os pobres, que amo os oprimidos, que amo isso e aquilo, se eu não vivo. Não adianta de nada se eu não sou realmente na sociedade ocultamente esse sinal de santidade, esse sinal realmente de ser um cristão, que as pessoas possam olhar para nós e digam: de fato ele é cristão, é bonito ser cristão, é lindo, eu quero ser como ele. E não dizer: vai para a igreja e é pior do que a gente, vai para a igreja e faz isso e aquilo. Não, que a gente possa dar testemunho e conquistar mais almas para o céu. Finalizo dizendo, portanto, que a nossa vida possa ser esse ave maior ainda em glória. Nossa vida possa ser para a maior glória de Deus, e nós possamos olhar para o testemunho pela vida de Santo Inácio de Loyola, e não amanhã, mas hoje, agora, nós possamos ser também companheiros de Jesus aqui nesta terra, para que na hora de nossa morte nós possamos partir para a eternidade, para sermos companheiros de Jesus eternamente na felicidade do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.